Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre um outro indicador para analisar ação e fundos imobiliários, que é o PVP ou o P sobre VPA, né? Que são os indicadores aí, um dos mais importantes para a gente analisar se uma ação tá barata ou tá cara. Lembrando que eu já falei no vídeo anterior sobre o PL, que é o preço sobre o lucro, que é um indicador importante também, e você sempre deve levar em consideração todos esses indicadores e fazer uma análise completa, como eu sempre falo, tá? Nunca leve em consideração só um indicador para saber se uma ação ela tá muito cara, muito barata, se a ação é boa, se ela é ruim, se a empresa é boa, é ruim, enfim. Então vamos lá. É um vídeo bem rápido, tá? Então coloquei aqui como analisar uma ação ou um fundo imobiliário. O indicador é o PVP. Primeira coisa, o que é o PVP? O P seria o preço da ação, beleza? O preço da ação atual. E o VP seria o valor patrimonial por ação, beleza? Aí para descobrir qual que é o PVP de uma empresa, qual que é o PVP da ação, você precisa primeiro descobrir o VPA, que é o valor patrimonial dividido pelas quantidades de ações, beleza? Então, por exemplo, aqui, para ficar fácil o entendimento, eu tô aqui na B3, tá? Que é uma empresa sólida já, a gente vai usar como exemplo. A gente tem o VPA aqui da B3, você vai ter o valor patrimonial dela, tá? Ela tá custando agora 12,59. Aqui embaixo, ó, aqui no site Investidor 10, ele mostra o valor patrimonial dela. Espera aí, deixa eu baixar aqui. Aí, esse daqui é o valor de mercado, que é o valor patrimonial dela, tá? São 76,79 bilhões de reais. Esse daqui é o valor de mercado, beleza? E aí você vai fazer o seguinte cálculo. Você tem o valor patrimonial dividido pela quantidade de ações disponíveis no mercado. Então, você tem 76,79 bilhões divididos pela disponibilidade. Aí eu não sei dizer agora se é esse aqui de baixo ou esse de cima aqui, mas são um desses dois aqui, beleza? Que você vai... São a quantidade de ações disponíveis, né, dentro do mercado para você estar utilizando. Então, é esse aqui ou esse daqui, beleza? Aí, infelizmente, não vou poder confirmar agora. Só que esse daqui vai ser o valor do VPA. Então, o valor de mercado dividido pela quantidade de ações disponíveis. Aí, aqui em cima tem o valor já calculado, né, que é o VPA. Cadê? De 2021, 2022, que é o atual, né, perdão, 2022. Aí você vai chegar aqui no valor de 3,35, que é o VPA da B3, beleza? Aí, beleza, você fez o cálculo lá do VPA, agora você vai precisar do PVP, beleza? Você vai calcular o PVP para saber se tá caro ou se tá barato. Como eu falei para vocês, a gente volta aqui, você vai ter o preço da ação dividido sobre o valor patrimonial, que é o VPA, beleza? Esse daqui já no caso é o VPA, então primeiro você vai descobrir o VPA. Aí a apresentação é a cotação atual, então a cotação atual de B3 está em 12,59, então você vai dividir 12,59 pelo VPA dela, perdão, que está em 3,35 aqui, né? Aí a gente vai dividir aqui na calculadora, a gente vai colocar aqui 12,59 divididos por 3,35, que é o VPA. Aí aqui você vai descobrir o PVP da ação e descobrir se tá caro ou barato, né? Aí aqui já tá aqui, ó, tá vendo o PVP dela, 3,76, aqui na calculadora 3,75, 820, eles arredondaram para 3,76. Aí o que significa esse valor, né? Pô, o que significa? Tá alto, tá barato? Basicamente, esse valor aqui significa que você está negociando, se você for comprar uma ação, você vai estar comprando a um preço que está 3,76 vezes acima do seu valor patrimonial, beleza? Então, tecnicamente falando, essa ação está cara, beleza? Mas é como eu falo, isso daqui é apenas um indicador, você deve levar em consideração todos os fatores além do PVP, tem que olhar o PL, tem que olhar dívida líquida, enfim, patrimônio líquido, crescimento, enfim, tudo isso daí. Mas, de acordo com o indicador especificamente, ele está dizendo que a ação está cara. Então, por exemplo, se você tivesse um PVP aqui de 1, significa que está no preço justo, porque você está com o valor ali do patrimônio dele, né? Então, você não está nem mais caro nem mais baixo. Agora, se você tem um PVP mais baixo de 1, por exemplo, você tem um PVP de 0,80, você está negociando a ação a um preço abaixo do valor patrimonial dela, ou seja, você está comprando barato, tecnicamente falando, de acordo com
o PVP, beleza? Então, nesse caso aqui de B3, agora nesse momento, por estar 3,76, de acordo com o indicador, é uma ação cara, tá? Mas é de acordo com o indicador, você tem que levar em consideração tudo, tá? E aí eu peguei outros dois exemplos que são de renda, de fundo imobiliário, né, perdão, onde você tem um PVP um pouquinho diferente aqui, que geralmente é o que o pessoal fala, né? É uma regrinha de lápis aí, mas é interessante para a gente pensar. Que quando você tem um PVP acima de 1 em fundos imobiliários, ele está caro. Tipo, você tem um PVP de 1.2, 1.3, ele geralmente está caro, beleza? Nesse caso aqui, o Maxi Renda está em 1, ou seja, ele está no preço justo, não está nem mais caro nem mais baixo, tá? E aí o HGLG11 também tá 1,10, ou seja, ele está um pouquinho mais caro do que o valor patrimonial dele, um pouquinho acima do que o valor patrimonial dele, significando para a gente, de acordo com o indicador, que ele está um pouquinho mais caro do que ele vale, né? E aí geralmente o pessoal olha isso daqui, eles querem comprar um fundo ou uma ação abaixo do valor patrimonial para conseguir ganhar na valorização. Então, digamos que a Maxi Renda tivesse a 0,8, aí seria interessante comprar, de acordo com o indicador, para você ganhar não só, você ganhar duas vezes, você não só ganha o aluguel mensal, né, da Maxi Renda, mas você também ganha na valorização, então você ganha de duas maneiras. Então é por isso que é legal você dar uma olhada no PVP, porque você ganha com a valorização, mais o aluguel aqui de um fundo imobiliário, por exemplo, ou se for uma ação, você vai ganhar os dividendos, perdão, mais a valorização da ação com o tempo, ou seja, você pode fazer várias estratégias com isso daí, beleza? Então, basicamente é isso daí o PVP, tá? No caso, você tem vários sites aqui para olhar. Você pode olhar o Funds Explorer para você ver fundos imobiliários. Você pode olhar Investidor 10 para ver ações. Por exemplo, a gente vai colocar aqui Petrobras. Lembrando que o site ele faz todo o cálculo para você. Você não precisa nem se preocupar, tá? Isso daqui é só para você dar uma olhada e ver como é que funciona. Aqui ele mostra o PL, que é o preço sobre o lucro, eu já falei sobre isso. O PVP, você consegue ver aqui que Petrobras agora caiu por causa do governo Lula, deu uma caída, né, caiu 30% nesses últimos dias, então o PVP dela foi para 0,83, está bem abaixo de 1, então de acordo com esse PVP, ele está num preço muito legal e muito bacana para você comprar, porque está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, no longo prazo ele tende a crescer e você pode ganhar não só os dividendos, né, mas também a valorização da ação no longo prazo. Então, basicamente é isso daí o PVP, tá? E aí você consegue dar uma olhada em tudo aqui, como eu te falei, tá? Você vê o PL dela, o PVP, você consegue fazer o cálculo aqui embaixo, você consegue ver, vamos descer aqui, você consegue ver o valor de mercado dela, 333,27 bilhões, divididos aqui pela quantidade de ações, você vai chegar no VPA, e aí você faz o cálculo do PVP. E aqui você consegue olhar tudo, tá? Dívida líquida, a liquidez dela e tudo mais, tá? Crescimento de capital a longo prazo, dívida e pagamento de dividendos, enfim, tá? A nota aqui do site. E é dessa maneira que você consegue realmente estudar uma ação para ver se ela vale a pena ou não ser colocada em carteira, tá? Mas é basicamente isso, pessoal. Tamo junto demais. Logo, logo vou falar sobre mais indicadores, que é importante, tá? Vou falar sobre dividend yield também. Vou falar mais sobre a cotação. Enfim, a gente vai falar sobre estratégias depois, tá? Para poder estar trabalhando aí no mercado. E vamos continuar estudando, beleza? Tamo junto. Qualquer coisa fala aqui embaixo comigo. Valeu, abraço.